Estamos conversando sobre o meu livro, publicado pela Edições Loyola, Viver, Conviver, Evoluir, os 10 níveis de realidade e de conduta. Já abordamos o nível 1, o nível 2 e o nível -1, e também fizemos alusão ao nível 3 positivo. Como vocês já sabem, nessa teoria que está baseada no pensamento do filósofo espanhol Alfonso Lopes Quintais, nessa teoria dos níveis de realidade e de conduta, nós temos 5 níveis positivos e 5 níveis negativos. O nível 1 é o nível dos objetos, e a conduta, o comportamento compatível com o nível 1 é o da utilização, da instrumentalização, da manipulação, e isso é plenamente correto, vamos dizer assim. Temos o nível 2, que é o nível do encontro interpessoal, e esse encontro tem uma série de exigências para que aconteça, e essas exigências têm a ver com a conduta compatível, condizente com o nível 2 de realidade. Então eu não vou tratar as pessoas como coisas, vou tratar as pessoas como seres relacionais, dialógicos, e portanto nessa direção que o nível 2 nos encaminha, na direção do relacionamento em que é necessário ter respeito, capacidade de escuta, capacidade de compreensão, de perdão, para que as relações possam ser as melhores possíveis. E aí nós percebíamos já no nível 2 que essas exigências remetem a algo que transcende o próprio nível 2. Essas exigências remetem aos valores. Os valores não são coisas, e os valores também não são pessoas. Mas no nível 3 nós percebemos a realidade dos valores. Os valores nos fazem um apelo. Os valores atuam na nossa consciência. Os valores se revelam nas nossas relações. Nós começamos a nos referir, por exemplo, ao valor da amizade, ao valor da compreensão, ao valor do respeito. Não são apenas exigências do nível 2, são também, mas são exigências na medida em que são valores. Saint-Exupéry, numa das suas obras, diz que no deserto nós somos o que valem os nossos deuses. Nós podemos adaptar essa frase pensando que no deserto nós somos o que valem os nossos valores. Quer dizer, no momento em que nós nos sentimos, de algum modo, solicitados pela realidade, ou até pressionados pela realidade, quando nos vemos em dificuldade, quando nos vemos numa relação que pode estar balançando, o que vem à tona? Vem à tona os nossos valores, vem à tona os nossos, entre aspas, deuses. Pois bem, vamos pensar então um pouquinho mais no nível 3. Se esses valores existem, se esses valores têm uma realidade própria, eu não posso manipulá-los, ou seja, não são coisas. Eu vou me relacionar com eles, mas não como se fossem pessoas, tal como acontece no nível 2. No nível 3, os valores se aproximam de mim pelos mais diferentes caminhos. Nós descobrimos os valores quando estamos vivendo, experimentando a própria vida na sua exigência ética. O nível 3 é o nível em que a ética se torna patente, não como abstração, não como discurso, mas como realidade que nos solicita uma resposta. A responsabilidade, a ideia da responsabilidade, está ligada à nossa capacidade de responder ao apelo dos valores, a essa voz que grita no deserto da nossa existência e nos solicita um compromisso, nos solicita uma resposta, nos solicita um envolvimento. E aí nós vamos perceber com clareza no nosso dia a dia, ou no estudo da história, ou na leitura de um livro, ou ao ver um filme, ao ver uma peça de teatro, ao ter contato com a estética, com a arte, nós vamos perceber que os valores se materializam de certo modo. Eles se tornam patentes e, de certo modo, visíveis, na medida em que nós quase que podemos sentir
que eles têm uma força, uma energia que vai querendo nos assumir, nos tomar. Nos sentimos chamados e planificados por um valor. Pense no valor da amizade. A amizade é um dos valores, se vocês me permitem o pleonasmo, um dos valores mais valiosos. Aristóteles chegou a dizer que a felicidade humana é possível graças à amizade. Em que consiste a amizade? Num relacionamento. Poderíamos dizer então que a amizade pertence ao nível 2, sem dúvida. Mas essa amizade no nível 2, ela sofre uma série de situações, de problemas naturais em qualquer relacionamento. E é nesse momento que nós percebemos quando a amizade se fortalece, quando a amizade se torna mais profunda, quando as pessoas que estão nessa relação de amizade se sentem imbuídas de uma energia que as faz querer preservar a amizade mediante o diálogo, mediante o perdão, mediante a sintonia, mediante a colaboração, mediante a mutualidade. Quando nós sentimos essa energia que preserva a amizade, não é apenas uma iniciativa minha ou do outro, é uma força que vem dos próprios valores. Acredito que se você analisar um pouco a sua vida, vai perceber que quando foi difícil manter um relacionamento, quando foi difícil você viver o nível 2, você precisou de algo mais. Não apenas da sua vontade, mas de uma força, de uma energia que você não sabe de onde vem, mas que vem dos valores. Nós aprendemos a viver os valores vivendo os valores, experimentando os valores, não apenas lendo sobre os valores, não apenas fazendo discursos éticos. É muito fácil eu no microfone falar a favor da ética, dizer que sou ético, criticar os outros. O que é necessário é viver os valores, viver e experimentar a força dos valores. E essa força e essa energia nós experimentamos quando nos abrimos para os valores, quando abrimos mão dessa vontade controladora, autoritária, que vai nos conduzir para os níveis negativos, quando mesmo em nome de uma determinada ética, nós no fundo queremos impor a nossa vontade, queremos impor o nosso egoísmo, queremos impor os nossos antivalores. Há uma briga dentro de nós. O nível 3 estabelece para nós uma batalha ética pessoal, não no nível da imaginação apenas, não no nível das ideias apenas, mas no nível concreto das respostas pessoais, das decisões pessoais. Então é nesse momento que os valores vêm aos nossos ouvidos e vêm à nossa consciência e quase que nos dizem, quase que nós podemos ouvir os valores nos orientando e nos conduzindo a fazer o bem. Nessas horas, nessas situações limite em que nós precisamos tomar uma decisão e sentimos que dentro de nós há uma força que nos puxa para baixo, que quase que nos sugere que nós tenhamos uma atitude prepotente, uma atitude de ressentimento, uma atitude de agressão ao outro, e uma outra força, que é a força dos valores, que pede que nós sejamos pessoas melhores, que nós descubramos dentro de nós o melhor que há em nós. E a experiência do valor nos valoriza. Quando nós finalmente optamos por fazer o bem, olhando a quem, né? Valorizando o outro, abrindo mão do nosso egoísmo, abrindo mão das nossas piores tendências. Nessa hora que nós experimentamos a alegria de ter feito a melhor escolha. Enfim, estava tentando me lembrar aqui de um pensador francês, eu vou lembrar daqui a pouco, que dizia que a alegria é a prova
de que nós fizemos a coisa certa, né? É a prova real de que nós, nesse embate, nessa luta interior, fizemos a opção correta. Vem uma alegria que nasce do próprio valor, da própria adesão ao valor. Quando no final da vida nós podemos dizer, olha, eu lutei para fazer o bem, eu lutei ao máximo para fazer as melhores escolhas. E aí nós nos sentimos valorizados, nossa vida é valorizada. Estamos no nível 3, é o nível do heroísmo, é o nível da liderança generosa, é o nível do amor na família, é o nível da colaboração com os nossos colegas, nossos amigos. Quando nós vamos construindo uma vida valiosa, mediante escolhas e opções que às vezes são duras de fazer. Talvez fosse mais cômodo optar pela preguiça, talvez fosse mais cômodo optar pela vontade de levar vantagem sobre os outros. Mas aí naquele momento em que nós reconhecemos que é mais importante optar pelos valores reais, a alegria decorrente disso é também real. É também uma resposta que os próprios valores nos deram, uma aprovação que os valores nos dão e que nos leva a ter uma vida ética real, com altos e baixos, com quedas e retomadas. Isso é natural na vida ética, não existe uma ascensão absolutamente constante, como se nós fôssemos seres perfeitos logo de início. Não, o aperfeiçoamento é uma luta diária, né? Somos seres perfectíveis. Nós podemos e devemos viver no nível 3, mas essa experiência que é única, insubstituível, não se faz de maneira simples e não se faz de maneira segura. Sempre estaremos na batalha. O nível 3, portanto, nos ajuda a viver melhor o nível 2, que por sua vez nos faz viver melhor o nível 1. Os níveis positivos vão nos levando a um estado de êxtase, né? Na medida em que nós vamos nos fortalecendo, né? Nos tornando mais humanos, nos tornando mais prudentes, nos tornando mais justos, né? Nós também vamos percebendo que os níveis 1, 2 e 3 pertencem a uma trajetória possível, né? E aí nós já começamos a tocar um pouquinho o nível 4, quando, de novo, nós nos perguntamos, sim, mas de onde vêm os valores, afinal de contas? E o que pode me garantir que os valores vão dar energia sempre à minha vida toda vez que eu optar por eles? Existe alguma outra instância que possa garantir o absoluto dos valores? Os valores são relativos à minha vontade, à minha percepção, à minha filosofia de vida, ou existe uma base ainda mais profunda, um fundamento ainda mais forte, né, para os valores, de modo que eu possa entrever a transcendência dos valores e como essa transcendência pode, por sua vez, me fazer também melhorar como ser humano, ainda mais, né? Não só a ética que eu quero, mas o que a ética quer de mim. De onde vem essa voz da ética que toma a minha consciência e faz a minha consciência me dizer coisas importantes e relevantes para uma melhor conduta? Já estamos começando a vislumbrar o nível 4. Voltaremos a falar sobre isso em breve. Até mais.